E aí, galera do Me Salva, tudo bem? Então hoje nós vamos falar propriamente sobre o Me Salva. Embora nós estejamos no módulo sobre morfologia, trabalha com as classes gramaticais, as classes de palavras, sempre que falamos de pronomes, os alunos se questionam sobre a colocação desse pronome, no caso oblíquo. E esse módulo sobre colocação pronominal, não fiquem aflitos, será visto com bastante detalhe no módulo de sintaxe, mas aqui vale a pena a observação, né? Então, o correto é me salva ou salva-me. As duas formas são corretas quando o importante é ser salvo, né? Mas há divergências entre o que os falantes, a forma como os falantes falam, né? A forma como a gramática compreende essa fala, e também aquilo que a literatura diz. Então, o que a literatura diz sobre isso? Talvez muitos de vocês conheçam, e aqueles que conheçam, vale a pena ver de novo, né? Mas aqueles que não, por acaso, não conheçam, é bem interessante o caso que o Oswald de Andrade nos apresenta no poema chamado Pronominais. Então, o que o Oswald de Andrade, escritor brasileiro, bastante importante, né, no movimento antropofágico, o que ele diz? Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. O que o Oswald de Andrade brinca com, o que ele está brincando nesse poema, né? O que ele observa, o que a gente pode observar, né? Que nesse primeiro verso, dê-me um cigarro, é aquilo que a gramática está dizendo, né? E o bom negro, o bom branco e o mulato sabido, que também sabe dessa gramática, ele às vezes utiliza de outros registros da língua coloquial, da língua informal, e vai trazer esse pronome oblíquo para o início da frase. Então, embora a literatura tenha uma liberdade, esse é o grande barato da literatura, né, para colocar pronomes e para fazer palavras, criar outras palavras, a gramática vai ponderar, como nós sabemos, alguns itens um pouco diferenciados em relação à forma como os falantes organizam a forma de dizer aquilo que querem dizer, né? Então, a gramática não nos deixa fazer tudo aquilo que queremos. Então, por exemplo, nessa frase que nós temos abaixo, me deixe fazer tudo o que eu quero, o pronome oblíquo, ele não poderia estar no início da oração, porque a gramática diz que pronome oblíquo no início da oração, jamais, né? E é por isso que Oswald de Andrade, vamos retomar lá em cima, diz que a gramática nos manda, nos exige colocar o pronome oblíquo no início da oração. Não, sempre após o verbo. Tudo bem? Logo após. Então, queridos, como é que nós ficamos? Vejam comigo. Quando nós pensamos, então, que o me salva talvez não vá me salvar. Sim, o me salva, né? O me salva, inicialmente, gente, a gente tem que refletir por quê. Me Salva é o nome dessa plataforma educacional. Então, por ser um nome, há uma liberdade já pré-colocada, né? A gente vê tantos nomes diferentes, né, no mundo, então há uma liberdade em relação ao nome das coisas, né? Nomes são substantivos próprios e a gente tem uma liberdade para criar. Agora, o que a gente observa também? Que quando eu escrevi essa pergunta, esse me, veio para antes do verbo mais uma vez. Por que aqui eu posso colocar esse me antes do verbo? Porque eu tenho uma palavra que exprime sentido negativo. A gramática vai nos dizer que se há uma palavra que exprime sentido negativo antes desse pronome oblíquo, sempre esse pronome vem para frente. Tudo bem? Então, sim, nós te salvaremos. E quando eu digo nós te salvaremos, a gramática nos orienta que quando eu tenho um pronome do caso reto, né, eu posso colocar o pronome oblíquo antes do verbo ou depois do verbo. Mas existe alguém que vá dizer isso? Sim, nós salvaremos-te. Não, ninguém diz isso. E se disser, vai parecer estranho, todo mundo vai olhar com uma cara assim, quem é o ET, né? Embora a gente saiba que portugueses, né, os portugueses, costumam sim colocar o pronome oblíquo depois do verbo. Então, como é que nós ficamos? Que o me salva, me salve. A gramática vai nos dizer uma outra coisa em relação à colocação pronominal. Quando eu tenho
frases que exprimem desejo, que Deus te abençoe. Essa frase que exprime desejo permite que eu coloque o pronome oblíquo antes do verbo. Então, que o me salve e te salve. Um beijo, queridos. Até a próxima.